E no bate-papo de hoje a gente vai falar sobre a importância de ler e contar histórias em família e sobre os benefícios dessa prática. E também compartilhar algumas dicas sobre como a gente pode realizá-la envolvendo adultos e crianças, especialmente nessa quarentena. E para falar sobre esse assunto, eu tenho dois convidados muito especiais que estão aqui com a gente, o Alexandre Coimbra e o Ilan Brema, que eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu sou, olha, dos três aqui hoje, eu sou fã, tá certo? Ah. Eu sou fã do seu trabalho, sou fã dos livros do Ilan, então eu vou ficar de cheerleader aqui, fazendo a barra para o trabalho de vocês. Obrigada, viu, Alexandrila? Muito obrigada também. Eu que agradeço esse trabalho incrível que vocês fazem e super importante nesse momento. Eu vou apresentar os nossos convidados para vocês, para quem não conhece, saber um pouco mais sobre eles. O Alexandre Coimbra é terapeuta familiar de casais e de grupos, trabalha com homens em um grupo terapêutico pela desconstrução do machismo e pela liberdade de expressão e é psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. O Ilan nasceu em Israel, mas é brasileiro por opção. Ele é um autor exclusivo da Moderna, é o mais recente dos autores exclusivos da Editora Moderna, psicólogo com mestrado e doutorado em educação, autor de mais de 70 obras. O Ilan já vendeu mais de 3 milhões de livros no Brasil e no mundo, tendo recebido importantes prêmios e reconhecimentos. E aí eu queria começar, eu queria perguntar para cada um de vocês como é que a leitura e a contação de histórias pode beneficiar os adultos e as crianças nesses tempos de isolamento? Bom, a gente pode partir de alguns pressupostos para falar sobre a importância da leitura e dos contos nesse momento. Os pressupostos são os seguintes: o estresse, né? Ele modula a nossa resistência. O que quer dizer isso, né? A Virginia deve trabalhar bastante também com esse tema. Pessoas deprimidas, pessoas muito deprimidas, muito tristes, além de milhões de consequências, uma das consequências é você ter uma imunidade menor. Não é à toa que pessoas com depressão são mais fáceis, elas conseguem, infelizmente, tem mais possibilidade de ter doenças oportunistas. Quando você vai fazer uma cirurgia do coração muito forte, intensa, importante, sempre tem psicólogos do lado. E esses psicólogos, eu tenho amigos psicólogos hospitalares, né, que dizem que ele só vai para a mesa de cirurgia, um cara que vai operar do coração, se ele estiver minimamente bem de cabeça. Porque se estiver muito deprimido, isso pode, né, dar consequências na hora da cirurgia. Ou seja, a tristeza profunda, a depressão, tem a ver com o nosso sistema imunológico. Portanto, ao contrário também, a gente pode falar que é uma verdade. Pessoas que têm um equilíbrio, maior equilíbrio mental, estão mais equilibradas na parte emocional, o sistema imunológico também está mais equilibrado, no geral, do que se estivesse triste. As crianças, elas também ficam tristes, também ficam deprimidas. E uma das formas de deixar as crianças mais equilibradas mentalmente, isso é uma certeza que a gente tem há milênios, é contando e lendo histórias para ela. As histórias, elas modulam esse estresse que ela vive. Por quê? Porque as histórias falam de como funciona a natureza humana, de como funciona a própria mente infantil. Ela comunica para a criança um mapa. Ela dá um mapa mental de emoções, né? Como eu funciono por dentro. Essa é uma das funções indiretas de uma narrativa. Então, se a gente está contando histórias e lendo histórias de qualidade nesse momento para os nossos filhos, a gente está ajudando essa criança a ter um sistema imunológico mais forte e ajudando ela a compreender esse momento de incerteza que a gente está vivendo. As histórias, as boas, falam da incerteza, de como se combate a incerteza. Então, mais do que nunca, pais, professores, ler e contar histórias é fundamental. Olha. E você, Alexandre, na tua experiência? Bom, eu quero falar do lugar de terapeuta de família, né? Que é com que eu trabalho há 24 anos. Então, a experiência da quarentena está trazendo um desafio para as famílias, que nós passamos as últimas décadas do lado de fora de casa, né? Cada vez mais do lado de fora, em jornadas de trabalho extensas, com mais tempo de deslocamento de trabalho, trânsito, engarrafamento, etc. Com a chegada dos smartphones, a gente ficou do lado de fora, estando do lado de dentro.
né? A gente estava, mas não estava, uma presença ausente, né? No ano passado criou-se um conceito para falar dessa presença ausente parental dentro das casas, que é parentalidade distraída, né? Que é aquela história da gente brincar com a criança com a tela do smartphone do lado, a gente está jogando um jogo de tabuleiro, aí a gente joga a nossa vez, passa lá o dado, 4, 1, 2, 3, 4, aí como ainda vai rodar para o resto da família, eu dou aquela olhadinha nas mensagens, e na hora que chega a minha vez de novo, a criança começa, mãe, pai, 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 e a gente fala, calma, só estou dando uma olhadinha na mensagem. Sim. Isso aqui é a parentalidade distraída. Então, todas essas coisas foram afastando a gente do convívio, né? E a quarentena é um desafio para muita gente, porque é uma imposição de que a gente esteja só do lado de dentro. Sim. Tem muita gente que nem se lembra dessa experiência, do que é estar dentro de casa, né? Com essa frequência que a quarentena está ofertando para a gente. Com as pressões emocionais de estar, como o Ilan falou, imerso em incertezas, né? Porque a gente não sabe como vai ser o mundo depois dessa quarentena, a gente está numa espécie de casulo existencial em que está todo mundo aí numa metamorfose que não sabe muito bem para onde vai, e a história infantil, né? Contar histórias, não acho que é só para as crianças, né? Eu acho que nós nos abastecemos desse oxigênio para a alma, que é contar uma história, né? Porque a nossa história de vida também pode ser narrada e renarrada. Nós somos seres multi-historiados, né? Nós temos várias formas de contar a nossa história, de falar dos nossos sofrimentos, de falar das nossas virtudes. Então, quando a gente se conecta com uma história, com a literatura infantil, a gente está se conectando com a abertura da alma para recontar as coisas da nossa vida, para escavar experiências antigas que às vezes estão esquecidas, né? Para a gente lembrar como é que é a beleza da gente se refugiar em momentos de tanto estresse e insegurança, na beleza da fantasia, né? Na beleza da ficção. Porque isso é uma experiência que renova a nossa esperança, né? Toda história, quando a gente lê para uma criança e ela dorme, né, depois de ler aquela história, tem uma mensagem aí silenciosa que grita para a gente, sobretudo nesse momento de quarentena, né? Esta história e, sobretudo, esse momento de conexão e de encontro entre nós pacificou a alma do meu filho, da minha filha, fez com que ela pudesse conciliar o sono de uma forma mais bela e está aqui, ó, roncando nos meus braços, né? Isso, nesse momento que a gente está vivendo, isso tem um poder impressionante, porque nós, muitas vezes, estamos nos sentindo impotentes para entregar para as nossas crianças o que elas estão pedindo. Porque muitas crianças estão mais demandantes, porque estão mais inseguras, sem entender o que está acontecendo, por que não tem escola, por que eu não posso ver os meus amigos, por que eles não podem me visitar, né? Então, quando a gente tem esse apoio da história infantil, né, da literatura infantil, dos livros do Ilan, por exemplo, né, quando a gente tem esse apoio para poder fazer essa mediação entre o nosso medo e o medo da criança, isso é uma alegria para todo mundo.